Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada de hoje nós dizemos: não me abandonei jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Ouvimos um constante clamor para que o Senhor venha, para que o Senhor esteja próximo, para que o Senhor nos visite. O caminho de conversão se faz na presença do Senhor. Essa é a certeza da nossa fé, sem a qual, sem esta presença, nós não fazemos um caminho de conversão. Ora, hoje na primeira leitura nós escutamos o profeta Jeremias. E ele vai colocar diante de Deus o seu sofrimento, perseguido que é. Naquele tempo, eles, os adversários, diziam: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Ou seja, nós podemos estar sem ele, porque tem sacerdote, porque tem o sábio e tem o profeta, que vão substituí-lo. Ele não é necessário. Então, aquilo que vai estar muito transparente na história deste profeta, mesmo desde o início da sua vocação, o sofrimento, a perseguição, e que nisso ele é para nós a imagem do Cristo. Então, nós cristãos lemos o Antigo Testamento sempre a partir do Cristo. Nós lemos de modo contrário. Então, é a partir do Cristo, é Cristo o grande intérprete, o grande exegeta, a plenitude da revelação. E entramos no mistério da paixão a partir desses personagens do Antigo Testamento, que nos antecipam a história do Cristo sofredor, do Cristo vencedor. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. E agora vem o clamor, a oração do profeta, como nós já ouvimos algo semelhante na antífona de entrada. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Ou seja, ele fez o bem para o povo. Ele foi o anunciador da palavra de Deus. E agora o que é que ele está recebendo? Somente o mal. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Ou seja, o profeta Jeremias, ele vai dizer no seu texto, na sua oração diante do Senhor, que ele tinha certeza do caminho vocacional, que aqueles que eram seus inimigos, ou seja, que sentiam que dele recebeu o mal, eles iriam persegui-lo. Mas até mesmo aqueles amigos que eram próximos se distanciaram e que perseguiam-no. Então que ele sente esse abandono daquele que segue o Senhor, que tem uma certeza, que Deus não o abandona, mas o profeta vai entrar em crise até nesse aspecto, de sentir-se totalmente abandonado até pelo Senhor. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Então que as pessoas pelas quais ele rezou, as pessoas pelas quais ele se doou, que essas mesmas pessoas agora estão perseguindo. E é nesse sentido que nós rezamos o Salmo responsorial de hoje. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Então é a oração daquele que está diante do Senhor sofrendo, que se sente perseguido, que se sente abandonado, e vai dizer assim: retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Então, que recoloca no Senhor a sua confiança. O momento de sofrimento serve para isso. Que vamos ao Senhor com o peso dos nossos pecados, da nossa fragilidade, mas sobretudo com a certeza do amor misericordioso de Deus, que não nos abandona, que vem ao nosso encontro. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ele tem receio. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Então esse complô que se forma ao redor do orante. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. Aqui está a certeza dele. Não é naqueles outros que ele vê que estão conspirando, que estão cochichando, falando dele, mas a vós eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Ou, se nós queremos, no outro salmo, em vossas mãos entrego o meu espírito. Livrai-me do inimigo e do opressor. Assim rezamos hoje com a aclamação do Evangelho.
Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. É a citação de João capítulo 8. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte. E então ele faz aqui o terceiro anúncio da paixão. É aquele que é mais detalhado. Jesus já por 2 vezes tentou anunciar para os seus discípulos o que vai lhe acontecer. A última vez foi ali em Cesareia de Filipe. E agora, então, ele vai pela terceira vez formar essa comunidade que tem muita dificuldade de aceitar um Messias sofredor. Foram tão preparados para aceitar o Messias glorioso que agora têm dificuldade. Então Jesus vai dizer assim: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Então agora Jesus entra em mais detalhes sobre a sua paixão, sobre o seu sofrimento. E agora, aquilo que nos outros evangelhos são os próprios discípulos que pedem a Jesus, os filhos de Zebedeu, no evangelho de Mateus é a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Porque os exegetas vão dizer que nesse evangelho que era para a comunidade de Jerusalém, aonde Tiago era o primeiro bispo de Jerusalém, não era belo. O primeiro bispo da cidade de Jerusalém está pedindo esse privilégio ao Senhor. Então colocam isso na boca da mãe dos filhos de Zebedeu. É a mãe que muitas vezes carrega os nossos fardos. Então veja como é devota essa senhora. A mãe dos filhos de Zebedeu, ela se aproxima e se ajoelha. Mas vejam que mesmo os gestos externos muitas vezes não estão coerentes com aquilo que pensa mal o nosso coração, mesmo que ela pense que está querendo o bem. Mas não, ela está pedindo para os seus filhos aquilo que o próprio Senhor não tem para si. E veja que esses desmantelos da imagem de Deus acontecem sempre depois de um anúncio da paixão. Não era assim que no anúncio anterior Pedro chama Jesus à parte e o reprova porque isso não podia acontecer com ele? Agora é a mãe dos filhos de Zebedeu. Então ela vai pedir: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus vai dizer assim: não sabeis os que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus sabe muito bem de quem vem o pedido, então vai se dirigir a eles. E eles vão dizer: podemos? De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. E Jesus então vai dizer: meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele o preparou. Então, quando ouvem isso, os outros 10 ficam irritados. Talvez aqui vem claramente a imagem de que todos pretendiam a mesma glória. Este caruncho que é pernicioso dentro de nós, da busca do poder, da busca da glória, da busca do privilégio. E agora vem o discurso de Jesus para os seus discípulos. Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes da oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então a mensagem do Evangelho é aquela de ser servo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Se ele, o Senhor, não quis outra coisa para si do que ser servidor, não queremos nós ter aquilo que o Senhor não teve, aquilo que o Senhor não buscou. Se a norma do mundo é o poder, é o privilégio, entre nós deve reinar o serviço. Só assim nós seremos a imagem de um Deus servidor. Na oração de hoje nós assim rezamos: ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Então que a prática das boas obras já é uma experiência de bem e de bondade, e que deve antecipar e fazer desejar a cada um de nós a vivência dos bens eternos.
Isso se faz através de um caminho de conversão. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.